Seja bem-vindo a mais um É Culpa do Algoritmo, onde a culpa nunca é nossa, né? É sempre do algoritmo. E hoje a gente resolveu trazer aí alguns temas abertos, um pouco mais para a gente trazer a nossa visão aí para vocês, E eu né? acho que, só te interrompendo aqui, esse aqui é um podcast que é um bate-papo. A gente não tem muito roteiro aqui e nem eu perco tempo em edição. Aliás, hoje eu até tô com óculos. Opa, espera Aí aí. é um adianto, né? Tá, pô. Você ouviu alguma coisa? Ouvi. Porque eu dei play aqui num podcast. Eu acho que é um vídeo do Lucas Montana. Tipo a sua Siri do Ray-Ban, né? Não, na verdade é um vídeo que eu tava vendo no celular aqui. E aí Aham. tava aparecendo. Mas eu tô com ele aqui pra eu nem perder tempo fazendo os stories aqui, mostrando que a gente tá gravando o podcast. E, enfim, tá tão apertado as coisas aqui que esse podcast é um ato da gente trazer a nossa visão, comentar sobre as coisas que estão acontecendo aqui no mundo que a gente tem domínio, né? Que a gente consegue opinar. E hoje a gente separou algumas notícias, coisas que aconteceram aí na semana passada, ou notícias legais em lugares. Bom, a gente vai mostrar em lugares legais, confiáveis. E aí eu vou projetar aqui na tela e a gente vai discutir sobre. Para hoje a gente separou duas notícias aqui muito legais. Uma a gente tá falando de uma tendência mundial e que é meio bizarra, e aí acho que cada um aqui vai ter uma posição diferente, e a E que outra é algo também que tem tá acontecendo. muito a ver, né, com o nome do podcast, a primeira. Exatamente, exatamente. Deixa eu fazer já um stories aqui. Hey Mera, start recording. Ó, começou aqui, você consegue ver a luzinha? Sim. Consegue, né? Aí, ó, a gente tá gravando mais um episódio aqui do ECA. Eu estou sem as mãos e estou gravando. E esse é o quinto episódio, é um giro por notícias de coisas aí que aconteceram no mundo e aqui no Brasil. E, bom, vai lá ver, a hora que eu postar aqui vai faltar um pouco menos de um dia pra sair o episódio de fato, beleza? Exatamente. Boa. Então, bora lá? Vou projetar a tela aqui. Tá ótimo. Essa primeira é muito boa e é meio creepy, assim, meio bizarra, se for ver. Opa. Como não tem áudio, eu vou projetar aqui nesse esquema diferente. Aliás, eu vou fazer melhor. Deixa eu fazer assim, peraí. Pra ficar maior na imagem, pra todo mundo ver. Eu vou projetar como guia. Aí depois você tem que ir me Boa. lembrando de eu projetar guias diferentes. Tá bom. Então, o que Como que é o nós mesmo nome estamos dessa falando? bênção aí? Labubo, Esse, Labufo. esse é o Labubo. Porra, e se eu tivesse filho, eu ia estar muito preocupado com esse negócio aqui. É muito feio, né? Cara, você sabe o que é o Labubo? A evolução do Funko? Cara, basicamente ele é um monstrinho, um baby monster, né, que a galera fala, com um sorrisinho, tipo, ele é estranho, não é personagem de absolutamente nada, é um produto da Pop Mart, que é uma loja chinesa, e ele bombou por uma razão meio bizarra, por uma razão viral. Foi uma moça do Blackpink, acho que é aquele grupo, deixa eu até puxar aqui quem é o nome dela, só pra eu não falar besteira aqui. Viralizou por causa da Lisa do Blackpink. Quem é a Lisa do Blackpink, hein? Lisa do Blackpink. Enfim, ele foi produto de uma viralização em rede social. Acredito que foi no TikTok mesmo que esse negócio aí bombou. E o que eu quis trazer aqui é que cada vez tem menos lógica nas coisas que vão explodir. Isso faz parte da dopamine culture, né? Cultura da dopamina. Que eu vi isso aqui na própria Bloomberg, eles definem ali mais pra frente. E basicamente esses produtos, né? Vou falar desse e vou falar de mais um ainda. São produtos que não precisam de contexto ou de história de marca. O algoritmo entrega, porque esses negócios eles prendem a atenção. Aliás, puta, eu lembrei agora de um outro produto que tá dentro, eu quase que deixei passar batido aqui. Hum. Você já viu aqueles memes que é uns dois sapinhos, o sapinho fêmea e o sapinho macho, tá fazendo, tipo, sempre simula situações do casal. Eles Vixe. estão lavando a louça e do nada, tome. Já viu um negócio desse? Não. Cara, eu tenho que achar esse negócio, velho. Mas segue É mais um exatamente seguindo a essa mesma- linha? O que eu Cara, acho que todo mundo quer Aqui, ó, é saber... Buzzfrog. Buzzfrog. Essa porra. Bota aí na tela então o Buzzfrog também. Você consegue ver? Ah, agora eu tô vendo. Nossa, maravilha, hein? Mas Cara. eu acho que a grande pergunta, assim, que é o que todo mundo tá fazendo, é o que tá ali na terceira linha, né? What the hell is Labubo? Então, e cara, o que acontece com essas porras? São coisas que não precisam de contexto quando tá falando, o algoritmo entrega, porque, cara, é um puta gancho, assim, ou é extremamente fofo, ou é extremamente, sei lá, é a maximização de alguma coisa que o ser humano se prende, sabe? Tanto esse Labubu, como o próximo produto, que é a barra de chocolate Dubai, que até a Cacau Show fez a versão deles, tem uma escassez
pode ser real ou artificial, também é mais um componente. E o que é mais bizarro, que para mim é um dos principais componentes do quão absurdo que esse movimento, esses tipos de produção, as falsificações deles são quase que tão bem sucedidas quanto os originais. Caramba. Você E já na viu que o verdade... Labubu tem o Lafufu também, Não, que é o falso? É, cara, olha. é Salsifufu. Aqui, ó. The scarcity has spurred the proliferation of seemingly larger legion of fakes. Ó, Lafufus. Ó, which many fans appear to love as much as the real thing. Cara, e aí eu vou fazer um comentário. Esse é um dos itens que segue aquela trend de que o falso, ele acaba valendo tanto quanto o verdadeiro. Porque como é um produto que ele não tem um contexto, né, nesse ponto Não mesmo tem que você marca. comentou, a posse dele é muito mais sobre você querer pertencer a um trend do que realmente sobre você querer ser autêntico, do que você querer utilizá-lo para um uso específico. Então a pessoa ter o Labubu, o Lafufu, tanto faz para ela. Ela tá dentro de um contexto, de uma comunidade, independente de ser falso, de ser verdadeiro. E o Labubu, ele foi criado, eu não tô lendo aqui numa colinha, numa pesquisa que eu fiz, ele foi criado em 2019 e ele foi baseado em personagens de livros infantis que nunca foram distribuídos nos Estados Unidos. Caramba. Muito X, assim, tipo, é a típica coisa que um produto desse não tem muito como ser tão planejado, assim, sabe? Sim, sim. E voltando até o que você tinha falado do contexto, eu não vejo só uma falta de contexto, mas eu vejo realmente esses produtos, né, para eles terem pego o hype que eles pegaram, é na morte mesmo do contexto, porque antes o produto ele te fazia você sentir alguma coisa, né? Ele precisava fazer um sentido. Hoje não. Hoje é diferente. Mesmo que ele só seja estranho, mas que ele te retém ali pelos 3 primeiros segundos, o algoritmo, como a gente mesmo falou, ele te distribui, né? Exato. E aí tem uma pitadinha marqueteira que, pô, jogou acho que a gasolina no negócio que tava uma brasa, né? Os Labubus, acho que os Lafufus não, mas os Labubus, eles são vendidos, e desde o começo foram, né, começaram assim, em blind boxes. Então, você compra o Labubu, mas não sabe a cor que vai vir, nem o jeitinho que ele é, entendeu? Ah, Então, gera uma exclusividade, uma escassez. é Não diferente sei do os números Funko, disso, né? Do Funko É. você compra ali com um filme. Então você sabe o que tem Ele é dentro, né? transparente, Você né? compra o produto, né? E ele é transparente. E o outro produto que, bom, até já comentei, mas que tem tudo a ver com isso, é aquela barra de chocolate de Dubai. Então a própria Cacau Show, ela fez a versão dela. Aí aqui eu tô falando Pistache. eu tô falando do efeito respingado aqui no Brasil já, né? Mas basicamente, né, a viralização aleatória veio de uma influencer chamada Sarah Hamuda, um negócio assim, que ela tava comendo a barra de uma forma absurdamente prazerosa. Deixa eu ver se eu acho o vídeo aqui. E junto com isso, o pistache foi a trend de 2024, né? Não, Ou foi e 2023? Acho que foi o termo global mais comentado em... Não, acho que foi 23, né? 24 não. Foi em 23 mesmo. E é uma viralização aleatória que, pô, mexeu com o mercado, né? Com sei lá, não é uma commodity, né? Mas, sei lá, com um alimento, coisa bem comum. Ó, deixa eu até projetar aqui. Eu tava me procurando. Quem é a Sarah Hamuda aqui, que é a criadora do chocolate? É essa pessoa aqui. E acho que foi esse vídeo. Aqui, ó. Foi esse Aí. vídeo. Foi esse que levou a Dubai pro Olha céu? isso. E esse negócio balançou o mercado de pistache do planeta. Isso aqui é bizarro. Cara, e tem um ponto Não sei se mais engraçado, né? Aqui no Brasil nós somos produtores globais de todo tipo de alimento, né? Mas você sabia que a semente do pistache ela é 100% importada dos Estados Unidos? A gente não produz mesmo? Não sabia, nada não. de pistache. Não sabia. É principalmente pela temperatura que exige, pelas condições cara, os Estados Unidos é um dos maiores produtores globais de pistache. E, claro, na hora deles exportarem esse Doideira, produto, cara. tenho certeza que impactou bastante lá. Cara, e é bizarro. E até quando. Bom, eu assisto bastante vídeo de canal de viagem com a Mari. Uhum. E a gente já viu vários vídeos da galera lá em Dubai, né? E realmente tem muita loja lá que vende o chocolate Dubai, entendeu? Por mais que várias marcas façam a mesma coisa, a união de uma coisa com a outra ficou, tipo, óbvia. Ó, deixa eu Aham. até achar aqui, ó. Cacau Show Dubai. Aqui, ó. Claro que essa aqui, o senhor Ale Costa ia querer surfar
nessa trend, Tá né? mais caro aqui, acho que eu paguei 35 a última vez. Mas, cara, é realmente igualzinho, assim. Tem os mesmos tracinhos, tem bastante creme aqui mesmo. E, ó, Inflação, é a cara. barra Dubai. É, cara, Ah, doideira. Lanute Dubai. Então, é exatamente isso. Porque o É a barra produto, Dubai. a categoria desse tablete é Lanute, mas eles colocaram o nome Dubai. Então, porque eles já tinham uma barra com sabor pistache, que ela era mais Aham. clarinha, ela era meio verde e tal, que era chocolate branco e com o pistache crocante no meio. Mas eles Sim. não tinham esse tipo de barra com creme, entendeu? O tipo de barra com creme que virou a barra Dubai no mundo. E eles fizeram essa e associaram uma coisa com a outra, né? Barra Dubai. Esse é o. Muito louco. Tipo, é um nome tão comum, né? Tipo, pegou a palavra chocolate e o nome da cidade e virou um negócio desse. Cara, mas a Cacau Mas- Show ficou hiper ligada numa trend, né? Isso é Super. fato, E né? eles Você não foram vê uma única nenhuma dessas outra. grandes. Então você não vê nenhuma outra seguindo, criando um chocolate Dubai, né? E nenhuma outra. Enfim. E aí, a outra coisa que nos chamou a atenção aí na última semana foi uma notícia que eu mandei pro Sérgio na hora que saiu, né? Basicamente foi isso aqui. Cara, o Brasil criou 2,2 milhões de novos pequenos negócios, né? Só que Pô, o Brasil é o então que a tá gente bem, sempre. cara. Tá voando baixo, né, mano? Tá voando. Falo Agora, pra qual o você. grande problema? 77,4% é MEI. Só que eu acho que hoje MEI não é 77%. É um número menor, é tipo a metade, né? Quer dizer que a gente está intensificando a curva dessa representatividade dos MEIs no bolo todo. E aonde que a minha preocupação que chamou a atenção e que me fez Dúvida. compartilhar? Dúvida, MEI ainda tá com aquele teto de 81,750, se eu não me Tá. engano, no ano? Então estamos falando de CNPJs na casa ali, um sub 7K. 7K já é história, Acho né? que eles 7 até vezes falam 12, 7 vezes 12, 84. Já era. Então é sub eu não 7K. s- Se é até 84. Eu acho que eu achava até que eles tinham colocado aqui Ó, nessa notícia, mas não. Bom, é a agência do Sebrae aqui, né? 81 mil, acabei de ver a informação. Limite em 2025. Dá menos Equivale de a uma 7. média de 6,750 mês. Faturamento. Então, o que me deu esse gatilho de mandar pro Sérgio compartilhar na hora é o fato que, bom, a gente sabe disso, mas eu não me canso de passar pra frente pra, né, dar um alerta pra quem trabalha com B2B aqui do quanto que é difícil trabalhar, cara. Porque a gente fala, não, o Brasil é pujante, a gente tem 20 milhões de empresas. Cara, empresa que compra alguma coisa, que compra algum serviço, que tem alguma pretensão de vir, tipo, que não caia na caixinha da pejotização, Uhum. né? Que não seja a empresa feita para fazer contrato com seu empregador. É nada, cara. É nada. Então eu vou passar um indicador que é ainda mais assustador, né? O último episódio, por aqui, a gente comentou do React lá do Thales Gomes, né? Do versus os 30 demitidos. E lá, o levantamento global, né? All time, era que o share é de 50-50 entre mês e empresas não mês. Se as novas de 2025 estão 77,4, se eu não estou muito ruim de matemática, 22,6 de empresas mesmo, então quer dizer que esse share tá virando, tá aumentando o número de mês, certo? Se você tem um overall 50-50 e nesse ano foi 77-22, quer dizer que esse número tá aumentando para MEI. E aí eu ligo Cara, dá com uma outro olhada. ponto. Eu acho que isso só mostra que MEI não contrata pessoas. Se a pessoa fatura até Porque é 6,750, individual, né? em boa Não é nem parte pela das vezes grana, é mas bico. porque nem pode contratar, né? Exato. Ou seja, são falsos negócios, são linha de sobrevivência das pessoas. Então é aí que você vê o real indicador, né? Voltando àquela puxada lá que a gente deu no início. Pô, então o Brasil tá bem, cara. Por essa trend, não tá bem. Se tá aumentando o share de MEI, quer dizer, é uma movimentação diferente, né? Uma movimentação E dá ruim. uma olhada, ó. Pra você que tá considerando vender alguma coisa no B2B, dá uma olhada nos primeiros 5 meses do ano a composição desses novos CNPJs que foram abertos. Nossa, E isso tirando deve uma ser... porrada que fecha, né? Deve ser 77 fantástico. foram as MEIs que a gente falou. 18,5. Ou seja, a soma dos dois dá 95,9 aqui, né? É microempresa fatura até 30. Cara, quem fatura até 30 dificilmente também vai contratar algum serviço seu. Uhum. Quase impossível. E o resto foram empresas de pequeno porte, que é de até 4,8 milhões, né? Tá. É de 30 mil e um por mês até 400 mil. É, que ainda tá dentro do Simples Nacional, né? Mas aqui ele considera, por exemplo, transformação ou é só abertura de novas? O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, ele considera aqui que a microempresa virou EPP e aí entrou a abertura. EPP aqui. Abertura. Acho que é abertura.
Tipo Tá. assim, falando de abertura, é normal que esteja no low end das coisas. Não, Mas perfeito. ninguém abre como MEI. E Esse- nem como micro, se você tem alguma pretensão também. Não, exatamente. Quando a gente abriu em 2020 a agência de marketing, aliás, a afinada Sou Anúncio, a gente já abriu na época como microempresa. E aí depois a gente já subiu já para EPP, né, na época. Pouco tempo depois, acho que foi um Sim. ano depois, né? Mas isso daqui fica claro. E outra, né? A gente começou sem nenhum caixa, sem ideia de produto, nada. Por isso que a gente já começou já com ME, mas a gente sabia da capacidade do negócio de gerar receita. Agora, quando você já tem uma ideia estruturada, uma empresa, né, que você imagina, né, que vai minimamente passar os 30k mensais, você abre como EPP. E aí, cara, 4% disso são empresas de pequeno porte, é o que é mais... E no final, Chocante. se você vende algo no B2B, esses aqui são os caras que você pode, que Sim, estão elegíveis a comprar algo. sim, mas mesmo assim, que seja um monte de Sou Anúncios, certo? Aqui eu tô falando que na somatória é 18,5 mais 4, mesmo que essas microempresas, cara, que eu espero que seja isso, mas que elas decolem, que se tornem EPP, depois saiam do Simples Nacional e façam o caminho, né, que todo empreendedor quer traçar, quer seguir, cara, mesmo assim são só 22,5%. Desses 77,4%, sendo MEI, é absurdo. Tem o share por nicho, por exemplo, dentro da abertura das empresas, por exemplo, os KINAIs, ou Então, não. aí que é o que eu ia mostrar das MEIs. Porque aí a gente consegue Antes- tirar algum insight mais factível. Calma. Antes disso, tem um grande ponto. Isso aqui são as EPPs, né? Tipo assim, Sim. vai, uns 100%, elas já são 4% do total. Faz uma Desses bolinha ali, um 4, pontinho. Aê. Desses 4, isso aqui vai faturar mais de 100 mil. Entendeu? Por exemplo, que é uma empresa que tem um mínimo de escala. Eu não diria nem escala, mas um pouco de pretensão, sabe? Porque abaixo dos 30 até 50, 60, tem muita gente que tá só se empregando, né? Cara, mesmo assim, né? Pequeno comerciante. Abaixo de 30 mensal, pensando para uma pessoa que está dentro da carreira e tem uma PJ, né? Trabalha numa empresa e é PJ, ok. Agora, pensando numa empresa, até 30 dificilmente ainda contrata. Certo? Porque eu estou falando que vai passar, provavelmente, o custo total desse empregado ultrapassaria mais de 20% da folha do cara. E aí ele cara precisaria tem que ter um se negócio pagar, com uma né? margem gigantesca. Ele precisa se pagar. Por isso você que tem QI abaixo de 50 e acha que empresário tem dinheiro, que nem a galera lá do vídeo do Thales, mano, o empresário médio brasileiro é muito fodido. Muito Grande fodido. parte. Se você for na origem da palavra de empresário, ter empresa não é nenhum sinal de prosperidade, infelizmente. Tem um Ainda fardo tão mais- grande pra carregar que é raro. Tipo, tem muitos cortes até você ter alguém bem sucedido de verdade. Ainda mais em Brasóvia, né? É. E aí, olha a maravilha aqui, ó. Você tá conseguindo ver a tela? Olha quais as atividades, os quinais que contabilizaram o maior número de MEIs criados em maio. Aqui, ó. Meu Deus. Toma. Toma isso aqui, ó. O terceiro maior é marketing. Por isso, você, empresário, abre o olho que os caras estão aqui, ó, caindo, mordendo tudo que tem. Por Essa isso concorrência, que... cara. Por isso que, assim, em qualquer nicho, não é só, por exemplo, serviços de agência fazendo anúncios para captar empresários, né? Mas qualquer Isso aqui nicho, é o KINAI macro, né? Tipo, é o primeiro nível do KINAI. Não é nem qualquer aqueles barra nicho, alguma querendo coisa. ou não, cai gente de agência no seu funil. É sempre assim. Mesmo que Sempre. seja o público mais red flag para o seu comercial possível, sempre cai gente desse segmento aqui, porque Porque quem é o jeito de popula, fazer quem tá renda ativo. Exato. Cara, em um país que a gente não consegue, não tem um caminho lógico de prosperidade, assim, tipo, de crescer, seja por mercado corporativo e ter caminhos lógicos de carreira, mercado pujante, contratando boa educação, ou então uma dinâmica legal, um ambiente de negócios bom, a galera precisa sobreviver. A galera vai para lugares de renda extra, né? Fazer dinheiro online e atividades de publicidade. Sempre. Porque Sim. o cara que não vai perder dinheiro nas primeiras empreitadas de dropshipping, afiliado, aquelas coisas, que precisa hoje em dia de muita perícia para fazer dinheiro, e você não vai fazer isso no começo, cai para fazer serviço. E cai para fazer serviço, a gente sabe também qual o fim, né? Nasce e morre, nasce e morre, nasce e morre e volta pro CLT. É isso. E o que eu ia comentar é que as atividades de publicidade são muito similares, claro, ao Uber, ao iFood, né? Que não tem barreira de entrada alguma e é, claro, Vai ter uma renda qualidade extra, alta. né? É a salvação. Agora, linkando exatamente com esse ponto, como será que um Uber ou um iFood se enquadra? Eu tava pensando nisso. E aí eu li o segundo e o primeiro ponto. Será que tudo isso não é Uber e iFood em grande parte?
Porque Cara, de carga acho que não, né? rodoviário de carga... Mas malote de entrega faz todo sentido. Tipo, por exemplo, se eu tenho, sei lá, que enviar um documento para um cliente, eu pelo menos eu uso Uber Moto, direto. Eu também. E para mim se enquadraria em atividades de malote e de entrega, que aí acredito eu que o Uber deve pagar essa... Deve orientar a galera e tal. Sim. Agora, transporte rodoviário de carga, eu não sei se o rodoviário se enquadra só em rodovia ou se o rodoviário quer dizer rua, asfalto, chão. Porque aí também se enquadraria, né? É. Se alguém de alguma contabilidade souber aí, pode colocar aí nos comentários abaixo aí que vocês vão nos ajudar bastante aí a tirar essa Comenta dúvida. aí, galera. E pelo amor de Deus, a gente produz isso aqui com o maior carinho. Então inscrevam-se e ligam os sininhos aí, porque a gente tá toda terça-feira aqui produzindo um novo episódio aí de um papo legal como esse aqui. E voltando ao assunto, cara, qual o grande insight aqui pra mim, né? As manchetes vão sempre mostrar o viés que elas querem dar. Isso aqui parece que é uma manchete super... Cara, tudo bem que tá falando da agência do Sebrae, mas se você for ver a maior parte dos meios que reportaram essa novidade aqui, esse acontecimento, foram todos olhando por esse ângulo. Só que, na verdade, não é um boom de novos negócios isso aqui. Isso aqui é outra coisa. Isso é... Sobrevivência. Cara, a gente tá inflando artificialmente o fato que o Brasil tá empreendendo mais. Só que na prática, o que está crescendo é a formalização. Para o cara emitir nota, ao invés de ser CLT, então as empresas estão fugindo disso. Ou então, a gente está falando de gente desempregada que nem isso, nem é uma mudança em relação de trabalho, de CLT para PJ, mas sim querendo fazer alguma renda extra e gente que não vai empregar ninguém. A gente continua falando de uma economia de microconsumo aqui no Brasil, então não há razões para a gente estar otimista com notícias como essa. Exatamente. E, aliás, eu sou muito mais na sua segunda hipótese. Principalmente pelos tipos de serviço que a gente vê em quais eles estão enquadrados, né? Nenhum ali você vê, por exemplo, tecnologia, software, qualquer que seja, qualquer tipo de facility disruptiva, qualquer, cara, produto, tipo, saindo de serviço intermediado, sabe? Você não vê, né? Que seja, que fosse aqui, por exemplo, alimentação, vestuário, qualquer segmento assim, você fala assim, puta, o país está mudando o mindset, né? O país está saindo daquela frente, está mudando o regime de trabalho CLT para um regime mais empreendedor, as pessoas estão entendendo as vantagens, mas não. Quando você vê atividade de publicidade, transporte rodoviário de carga e atividade de malote, é aí que você vê que é gente tentando sobreviver, que precisa fazer para comer no dia seguinte. Posso falar qual a lição principal aqui? Quem vende B2B aqui no Brasil precisa entender que o tamanho do seu mercado, né, o TAM que eles falam, que é aquele Total Addressable Market, ele é muito menor do que você olhar para CNPJs. Não olha para a quantidade de CNPJ, não tem nada a ver isso aqui. A não ser que você tenha dados muito granulares e já com vários filtros, aí você vai conseguir entender um pouco mais qual o tamanho do seu mercado. Sim. Então, só que desconstruindo uma premissa que muita gente usa. E aí, posso falar o que é pior? Além desse ângulo aqui da notícia que a gente leu, eu vi uma outra. Aliás, Luiz, antes de você passar para essa, só volta lá para você ver a questão do, né, as em altas. Olha a segunda, olha a terceira, e aí você vai ver o ângulo. Nas reportagens em alta aqui na direita. Em alta. Olha a segunda, olha a terceira. Quando você olha por esse viés, você fala assim, cara, tipo, olha a quarta. Não, olha para essa aqui, ó. Então, o tarifaço dos Estados Unidos não é uma tragédia, é um despertar. É um despertar da berinjela, né, pô? Entendeu? Entendeu o viés? Mas quando você olha os dados, né? Quando você pivota, né? Você vai segunda, a terceira derivada dentro das categorias, que foi o que a gente fez, você vê que a realidade é completamente diferente. Né? O governo, por exemplo, reportando IPCA na casa de 5% de inflação. Quando que a inflação real, que você vê comida, que você vê transporte, só reajustou 5% nos últimos 12 meses. E com isso a gente chega à conclusão que marqueteiro é o primeiro bicho que vai pro inferno. Porque é a capacidade de dar o ângulo que você quiser e influenciar a decisão das pessoas do jeito que você quiser para o que for. É o que rola então, em política, basicamente né? isso que acontece. Exatamente. Aqui a gente tá falando de um órgão público fazendo aqui esse blog post, né? E aí, para fechar aqui com chave de ouro, olha isso aqui. Cara, MEI já não paga imposto percentual, né? É aquela taxinha de 50 conto, né? 70 e pouco.
se eu não me engano. Mas pode ir 75. falando... Isso, 75. 75, ó, o motivo da inadimplência é não pagar. Mano, você já não paga imposto. Você tem que pagar INSS de 75, mais 5 de ISS e 1 de ICMS. Ah, é verdade. 81 fucking reais. Os caras estão inadimplentes. Então, tudo aqui, ó, conversa. A gente tá falando que a maior parte é MEI, que, pô, é um absurdo. Falamos de todos os pontos sobre isso, do quanto que lidar com B2B é difícil aqui. E aí, pra coroar, essa massa de MEI aqui é tudo a massa mortal, né? Porque é o que vai morrer. Não consegue pagar isso, lascou. Entendeu? Não vai avançar. Não é que estamos produzindo uma nova legião de futuros empresários que estão começando com MEI. Não. Difícil. Com certeza não, né? E aí que você vê, né? Se você soma, por exemplo, as maiores assinaturas, Netflix, Spotify, e você coloca num bolo, mais algum streaming, sei lá, Disney, você dá esses R$ 81 aí, em média, né? 81, né? Somando 75 mais 5 Dá mais pra 1. parcelar em 60 vezes. Com parcela mínima de R$ 50. Ou seja, se o cara estiver devendo, ele tem que estar devendo há uns 50 anos. Não, Não ia dar exatamente. certo. Que ótimo eles divulgarem isso aqui também, né? Enfim, galera, tudo isso aqui pra mostrar pra vocês que eu tenho visitado o site da Armin bastante aqui, né, no caso. Eles estão rodando bastante Google Ads. Caraca. E que lidar com B2B aqui no Brasil não é pra amadores, né? Sim. Cara, que bagulho bizarro. Nossa, Muito difícil, muito difícil. É engraçado, o que eu achei mais legal foi entender como a mesma coisa, o mesmo assunto, ele pode ser mostrado em vieses totalmente diferentes, né? E aí você entende a real situação, né? O que hoje o empreendedor ele passa. A gente não faz isso com anúncio o tempo todo? Você tem o mesmo produto, a mesma empresa, você tem 20 ângulos possíveis. Você pode dar choquinho no cérebro do leitor de maneiras diferentes. Cara, agora vou só passar um use case para a gente tentar entender essa questão da inadimplência nos R$ 81 mensais do MEI. Se você é Uber, você tem aí um rendimento de 4 pau. Tira a comissão da Uber, mais gasto de combustível, mais o custo do aluguel do seu veículo. Cara, digamos, sobrou conto na sua mão. Isso você também precisa lavar o carro, né? Não estou contando uma porrada de outras coisas. Mas só que aí a correia do seu Onix pipocou. E aí? Você vai pegar esse conto, vai trocar a correia, porque é a sua forma de trabalhar aí, você zerou. Aí você chega em casa e sua esposa tá lá olhando as despesas no dia a dia, tá vendo que vocês pagam Netflix, que vocês pagam Spotify, que vocês têm ali, talvez, um YouTube Premium. E aí ela vai falar assim, caramba, a gente tem os 81 do MEI ou a gente tem os 81 de streaming, né? Se eu não pagar o governo, o que acontece? O que vai acontecer? Nada, exato. Então, E ainda mais cara, o ambiente que a gente vive, não tô falando só empresarial, mas na média, ninguém aqui Brasil mesmo, sabe seguir regra. Parece que a gente não quer entender por que elas existem. A gente tem uma reação infantil às regras. Meio de filho com pai, sabe? Nossa, que chato ter que parar no farol vermelho. Não entende que isso é pra evitar acidente e você não morrer. Basicamente isso, né? E a gente tem reações como essa do farol vermelho a basicamente tudo, né? Sim. Então, tipo, por que eu tô pagando imposto? Porque, pô, não tô falando da alocação que é eficiente, que não é. Mas é o mesmo jogo pra todo mundo. Não tem por que não pagar imposto, entendeu? Sim, Você tem que pagar o negócio. Você se sujeitou, você assinou os termos de serviço de viver nesse país, cara. Então joga esse negócio e ganha de todo mundo, seja competitivo, de novo. E aí eu lembro um episódio aí que a gente passou, se eu não me engano, foi em 2021, no primeiro escritório da empresa, né? Marketing digital bombando, agência de gestão de tráfego pago era o que arrebentava, tanto que a nossa empresa era uma, né? E aí eu lembro a gente andando pelos corredores e a gente vendo uma dessas agências que tinha trazido o cliente delas ali para uma visita, né, no escritório, né? A gente tava num coworking. E aí a gente pegou na hora que a gente tava voltando com o café, aquela conversinha, né, meio que falando baixinho. Mas se for sem nota, eu te dou 10% de desconto. Isso é o Na hora eu fiquei com aquilo na cabeça, cara, eu falei, cara... Isso é o suco do Brasil, cara. É o suco do Brasil. E o cara de terninho azul. Terninho azul é o red flag master de qualquer fechamento de contrato que você vai fazer. Mas, cara, a gente tá sempre tentando contornar as coisas, sabe? Coisas que mandam um recado, cara, espiritual horrível, mano. Sonegar imposto e te enterra no futuro, né? Tipo, toda vez que você faz isso, você tá mandando um recado de eu não sei seguir as regras do jogo.
Sacanear as pessoas, você carrega um karma. Pode não vir no curto prazo, mas vai vir no longo de forma que você não espera. Cara, Não acha que você vai prever. Não e vai. outra coisa, é muito feio, né? Imagina se o seu cliente te pede a nota fiscal e aí você fala que você não emitiu, Outra. ou mesmo diz que, então eu vou emitir mês que vem. Duas coisas. Se você quer dar certo, quer dizer que você barra sua empresa vai estar muito exposto. Quando você está muito exposto, você não pode ter teto de vidro. Porque Exato. a gente vive numa sopa de filha da puta tentando te fuder o tempo todo. No português, claro, é isso. Tá todo mundo tentando te fuder. Então, não tenha teto de vidro. Por isso que a gente faz as coisas certinho, porque a gente quer dar um volume absurdo nisso. Não tem o que fazer contra. Então, esse é o primeiro ponto. E eu acho que o segundo é um recado meio tipo de vida mesmo, sabe? Você não pode achar que só você é o esperto. Véio. Não, e outra coisa, olha o Não gasto de pode. energia que você tem querendo ser mais esperto, querendo pensar em 10% de desconto para não emitir nota, e aí depois, como você vai fazer no reporte da contabilidade? Cara, vai vender mais. Vai contratar um vender atendimento, mais. coloque IA nos seus processos, adquire E um outra? CRM, implementa, sabe? Cara, as empresas modelo do seu nicho estão fazendo tudo certinho. Não existe empresa aberta em bolsa que tá sonegando. Por quê? Exatamente. Porque é grande, porque tá muito exposto e, pô, se você quer crescer, você tem que modelar alguém. Você não vai modelar o Zé da esquina que tem a lojinha de não sei o que sonega tudo. Porque você não quer ser o Zé. Então é isso. Não tem muito o que ir além disso. E eu acho que esses princípios aqui a gente vai repetir por todos os episódios aqui do podcast, porque são fundamentais para empreender do carrinho de pipoca à multinacional. E a gente vê Num, tanta gente falhar nesses primeiros princípios, né? num próximo episódio, eu já vou trazer salvo, até para não usar mais do tempo desse, algumas fotos que eu tirei no Vietnã do mural do karma, das 100 leis do karma. Pelo menos Cara, umas isso. 5 são ligadas a ganhar vantagem. E é sempre assim, é tipo, if then, a condição, né? Se você fizer isso, então isso vai acontecer. E, tipo, sempre eram umas coisas... Vamos pegar essa foto, vamos Exato. traduzir tudo, mantendo os desenhos e vamos colocar o logo da empresa. Que precisa ser Perfeito. os princípios da Revenue para você não se ferrar. É Perfeito. o código. O código é esse, o hackzinho é só fazer as coisas direito. Que a gente não sabe fazer aqui, a gente não leva a sério, a gente não quer construir um país, parece que a gente vive no Mad Max todos os dias. É isso que acontece, é por isso que tanto cérebro sai do país. Por isso tem um brain drain tão grande, né? Sim, sim. Enfim, aliás, eu acho que pro próximo papo eu posso trazer uns números que nos horários aleatórios eu acabo vendo, mas do êxodo de brasileiros pra fora, cara. E pra vários países, mas do quanto que essa tendência foi aumentando. E, cara, quem sai são as classes mais altas, e eu acho que qualquer país na história, e eu ainda vou fazer algum estudo pra eu provar o que eu tô falando, mas a minha percepção é que todo país termina quando as classes altas desistem dele. E Talvez, eu não traz... sei, Venezuela tenha sido assim, né? Porque acabou a Venezuela. Sim. Em todos da história, assim, que se enterraram foi quando as elites desistiram. Então, não tem muito E o que traz fazer, né? um indicador do share de quem é STEM, né? Quem é tipo de ciência, tecnologia, né? Mais linkado à Exatamente. parte de exatas em geral. Exato. Que aí Não, você com vê certeza. que é a galera que tem ali uma qualificação e que o país não está preparado para absorver aquela massa encefálica diferenciada. Exatamente. Mas é isso, eu acho que com esse monte de bomba que a gente soltou aqui, acho que vale a gente encerrar aí. Tem um monte de coisa aqui também pra fazer. E o episódio a gente tá gravando na segunda, ou seja, na véspera de quando esse vídeo sai, porque a gente, mais um fato que a modernidade nos traz, a gente tem boas ferramentas que nos ajudam a editar em minutos um podcast de 40 e poucos minutos aqui de gravação, e que a gente chama essa ferramenta de nosso editor de vídeo aqui, porque basicamente sou eu fazendo em, cara, 4, 5 cliques aqui, todas as precisam ser feitas de tirar sobras, colocar um visualzinho e soltar pra vocês aqui. E os cortes do Instagram também, né? Não só o vídeo, Também, né? Mas... também. Legal. Viva AI, né? Com certeza. Galera, valeu, obrigado aí pela presença aí, pela sua view. De novo, se não deu o like, dá um like aí que a gente vai ficar bastante feliz aí se vocês puderem ajudar o nosso conteúdo chegar para mais pessoas e se inscreve aí no nosso canal para mais. Valeu! Até o 6º episódio do ECA aí. Falou!